Shalom, amados. Ao mesmo tempo que é bom compartilhar alguma coisa da parte de Deus que Ele tem falado ao nosso coração, é também assim ruim, né? Estamos longe, não conseguimos dar um abraço, não conseguimos nos ver com constância, mas nós cremos que é um tempo passageiro, é apenas um tempo em que o Senhor está nos levando para um lugar no qual Ele vai revelar o seu amor, no qual Ele vai falar conosco, no qual Ele vai falar ao nosso coração. É assim que Deus falou através do profeta Oséias: eu a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É isso que Deus quer nesse tempo, eu creio nisso. Por isso eu quero compartilhar algumas coisas com você, e tem a ver com mudança de olhar, um olhar diferente, olhar de uma forma nova. Eu creio que a gente está vivendo um tempo tão especial, tão diferente, que muitas vezes a gente se perde sem conseguir entender corretamente tudo o que está acontecendo. Eu acredito que não seja só comigo que isso acontece, e a gente fica buscando respostas, porque na verdade a gente quer entender tudo, e não encontramos respostas, não é porque elas não existam. Muitas vezes não encontramos resposta porque estamos querendo encontrar respostas novas com perguntas velhas. Estamos buscando novas soluções com métodos antigos. Por isso, o que eu quero pensar um pouquinho nessa noite será uma reflexão breve, mas eu quero que a gente pare um pouquinho para olhar sobre essa situação toda que nós estamos vivendo em nossa nação, em nossa cidade, em nossa igreja, nas nossas casas. E a gente começa então a pensar sobre isso. Quero começar falando algo que eu já tenho repetido na igreja algumas vezes. Encarar os fatos de frente é sempre um grande desafio. Eu ouvi uma frase alguns anos atrás, e ela mexeu comigo e tem me feito ter essa frase como um referencial para eu repensar algumas coisas. Os fatos são nossos amigos, muitas vezes desafiadores, mas são nossos amigos. O fato é que a gente olha a nossa situação muitas vezes, os nossos problemas, as coisas que a gente está enfrentando, e como a gente não entende, a gente às vezes tem a tendência da negação, de deixar de lado, de fingir que não está acontecendo, ou não é comigo. Mas nós precisamos olhar de frente, ao invés de negar, ao invés de fugir, ao invés de maquiar a situação, nós precisamos aprender a olhar de frente para os fatos. Porque quando nós encaramos de fato aquilo que está acontecendo, é que nós conseguimos encontrar respostas adequadas. Então encarar os fatos de frente sempre será um grande desafio, porque a tendência nossa é sempre tentar fazer as coisas do mesmo jeito, usar os mesmos métodos, fazer as mesmas perguntas, esperando ter respostas e resultados diferentes em situações novas. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que queremos a todo custo evitar a dor. Por que é que muitas vezes a gente não encara o fato de frente? É porque não queremos a dor. Muitas vezes o sujeito ele não vai ao médico, ele não faz a consulta, ele não faz aquele exame, mas ele tem aquela dúvida no coração: será que tem a doença? Será que não tem? Mas por que ele não faz o exame? Porque tem medo de encarar o resultado, de olhar o fato de que tem a doença. Então é 50% de chance de ter, 50% de chance de não ter, ou 50% de chance de ver o resultado e 50% de não ver. Mas o fato não vai mudar, ele existe. Se há doença, ela está lá. Então eu preciso encarar de frente, ao invés de fugir dela, porque mais dia, menos dia, eu vou ter que lidar com aquilo. Muitas vezes são pais que têm um filho com problema, às vezes envolvido em drogas, ou até mesmo em crime,
mas tenta fechar os olhos, ao invés de encarar de frente, finge que não está vendo, ignora os sinais do que o filho está fazendo e acaba não encarando de frente, e por isso não trata a situação, e por isso também não vê resultados de mudança. Por que a gente foge? Porque nós queremos evitar dor. Queremos evitar a dor de ver o filho, de admitir que o filho está com problema. Queremos evitar a dor de admitir que existe uma doença e que a gente vai ter que lidar com ela. Queremos evitar a dor de entender: eu tenho um problema de relacionamento, eu tenho um problema no meu casamento, eu tenho um problema com meus pais. Enfim, encarar de frente o problema muitas vezes traz dor, porque eu preciso admitir que eu tenho problemas. E quando eu admito que eu tenho problema, eu preciso tratar esse problema, e isso exige muito. Então a primeira coisa é: queremos a todo custo evitar a dor, o desconforto. Queremos ficar na zona de conforto. Nós queremos ficar no lugar mais calmo possível e evitar o conflito. Então fingimos que o problema não existe. Dentro desse aspecto de querer evitar a dor, às vezes a gente deixa de tratar questões profundas do nosso coração, porque há dores secretas que muitas vezes nos aprisionam. Por exemplo, a dor da vergonha. Sabe aquilo que aconteceu tantos anos atrás? Sabe aquela situação quando você era criança? Sabe aquela situação que gerou rejeição porque os seus pais não revelavam amor por você, ou você não percebia o amor que eles davam? Sabe aquele sentimento de vergonha, de rejeição que carregou durante toda a vida? Sabe por que não tem tratado adequadamente? O medo de mexer na ferida. Porque todas as vezes que a gente tem que mexer numa ferida, ela dói, mas é necessário doer para que haja cura. Então há feridas que estão lá guardadas, camufladas, escondidas, são secretas no nosso coração. E o que acontece ao longo do tempo é que nós aprendemos a ignorar essas dores, deixamos elas de lado, e muitas vezes não abrimos espaço para a graça e para a misericórdia de Deus para nos curar, porque ao invés de olharmos de frente, nós deixamos de lado. E então Deus não encontra espaço em nós para nos tocar, para nos curar, para revelar o seu amor. Fechamos o nosso coração para amarmos e sermos amados. E sabe, muitos de nós carregamos feridas como essas por toda a vida. E muitas vezes estamos inseridos numa família amorosa. Não é uma família que não ama, é uma família amorosa. Mas não conseguimos usufruir do amor, porque essas feridas que estão dentro do nosso coração nos impedem de deixar que os outros nos amem. A segunda coisa que também nos impede de encarar os fatos de frente é que nós camuflamos para não mostrarmos a nossa vulnerabilidade. Ser vulnerável não quer dizer ser fraco. Ser vulnerável não quer dizer que você desistiu da vida. Nem é um risco de você ser zombado pelos outros. Ser vulnerável quer dizer você admitir que há áreas na sua vida que você precisa da ajuda de outras pessoas. É você não querer esconder que há coisas em você que outras pessoas podem saber, e elas não vão te rejeitar por causa disso. O Evangelho de Marcos capítulo 2, verso 17, Jesus certa vez disse assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim pecadores. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu vim para aqueles que reconhecem que precisam, porque sabem que estão doentes e não escondem a sua situação. Só aqueles que enfrentam a dor, só aqueles que enfrentam o pecado, encontram na verdade a cura e o perdão.
Todas as vezes que a gente tenta esconder, a cura não nos alcança, o perdão não nos alcança, e continuamos a carregar o fardo por toda a nossa vida. O apóstolo Paulo, falando sobre essas coisas, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 30, ele diz assim: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo diz assim, e ele nem cita o próprio nome, mas ele diz: olha, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, viu coisas que não se consegue pronunciar. Mas ele diz assim: mas Deus, sabendo que o meu coração podia se encher de orgulho, Ele mandou um espinho. Ele colocou um espinho na carne, e 3 vezes eu clamei ao Senhor, pedi ao Senhor para tirar esse espinho, e Ele 3 vezes me disse: a minha graça te basta. E sabe o que mais Deus disse para Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso Paulo diz assim: eu sinto prazer nas fraquezas. Uau! Paulo não é aquele que bate no peito e diz: eu sou forte, eu sou aquele que consegue, eu sou aquele que vou ultrapassar todos os obstáculos, eu sou aquele que vou vencer todas as guerras e lutas. Paulo não é esse. Ele diz: eu sou fraco, e eu sinto prazer na fraqueza. Ele não está falando de pecado, ele está falando de fraqueza. Ele está dizendo: eu reconheço que eu sou fraco, e eu sinto prazer em reconhecer que sou fraco, porque o poder de Deus só se manifesta em mim quando eu sou capaz de dizer: eu não consigo, eu não posso. É isso que ele está dizendo. Esse é o exemplo de Paulo para mim e para você. Eu sinto prazer nas fraquezas. Diz mais: nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Então Paulo não tem medo de dizer: sou fraco. Paulo não tem medo de dizer: tenho dificuldade. Paulo não tem medo de dizer: eu não consigo. Paulo não tem medo de dizer: eu não consegui me livrar dos meus opositores. Ele não foi sempre vitorioso aos olhos humanos. Ele foi açoitado, ele foi preso, foi expulso de lugares. Sabe, uma das coisas que eu aprendo com a experiência de Paulo é que quando a gente descobre a vulnerabilidade, os nossos relacionamentos começam a mudar. Os nossos relacionamentos começam a mudar. E aí eu quero tocar em algo. Esse momento de confinamento, de isolamento social, esse momento em que as famílias têm que ficar fechadas em casa, às vezes mesmo saindo para trabalhar é algo muito restrito, mas vai, volta, tem que ficar ali, não pode sair, não tem escapatória. E de repente muitos casais e muitas famílias então estão enfrentando muitos problemas, muita dificuldade em estar juntos. Sabe por quê? Porque desenvolveram um relacionamento muito superficial. Ou seja, até aqui viveram escondendo suas dores, escondendo suas lutas, escondendo suas dificuldades, e por isso hoje não conseguem estar juntos muito tempo. Então começa a agonia, começa a angústia, começa a trazer peso e a vontade de sair de casa, porque eu tenho que sair, eu tenho que ir em algum lugar, eu não posso ficar aqui. E não é tanto o confinamento, é porque não tem o que fazer em família. O grande desafio nosso é mudar o olhar na situação. Porque se Deus nos trouxe para esse confinamento, e não coloque a culpa no vírus, nem na China, nem no governo, olhe para o fato de que Deus é soberano e Ele sabia que nós chegaríamos nesse ponto. Então pense o seguinte: se Deus nos empurrou para esse tempo de confinamento, o que Ele quer nos ensinar?
O que é que Deus quer comunicar para mim, para você, para as nossas famílias? O que é que Deus quer falar conosco sobre relacionamentos? Eu quero compartilhar um pouquinho sobre a experiência de Saul, o grande erro cometido por Saul. E a gente vai olhar em 1 Samuel capítulo 13, os versos 8 a 14. Eu vou projetar o texto aqui, você pode ler na sua Bíblia, aí na sua casa, ou você pode acompanhar também aqui na projeção. 1 Samuel capítulo 13, do 8 ao 14. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo. Veja como ele diz aqui: eu disse comigo mesmo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Qual foi o grande erro de Saul? Saul andava sozinho. Saul não gostava de conselhos. Saul não buscava outras pessoas para conversar sobre os dramas do reino. Então, quando ele se viu numa situação em que o seu exército estava diante dos filisteus e Samuel não chegava, lembrando agora do contexto, Samuel havia dito para ele, Saul ir com os homens e aguardar até 7 dias, porque Samuel iria lá para sacrificar o Senhor junto com Saul. Samuel iria sacrificar, não Saul. Saul não tinha autoridade espiritual dada por Deus pela lei para sacrificar holocausto. Então Saul vai para o campo de batalha. Vamos lembrar um pouquinho também a situação, porque isso é bom. Vamos lembrar o seguinte: quando naquela época os filisteus, eles eram peritos nas armas feitas de ferro, os hebreus não. Então imagina quando os hebreus, ou o povo de Israel, está olhando para o exército filisteu e vendo aquelas armas poderosas, e eles com armas rudimentares. Lembra lá de Davi, lá na frente, quando ele vê o gigante Golias? O gigante está totalmente aparentado com uma armadura poderosa, pesada, o Golias. Por quê? Porque essa era a especialidade dos filisteus. Então agora imagina os homens de Saul: passa um dia, passa 2, passa 3, 4, eles começam a desanimar. Como é que nós vamos lutar? Ainda não temos uma resposta de Deus. 6º dia, no 7º dia, os homens começam a dispersar e começam a ir embora, a debandar. Saul olha para a situação e ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. A grande questão é: Saul não parou para perguntar a Deus. Ele não parou para perguntar: Senhor, por quê? Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, o Senhor me autoriza? Saul não faz isso.
O texto diz que ele pensou e falou consigo mesmo e com mais ninguém. Ele não buscava ajuda, ele não buscava conselho. Então o que ele fez? Tomou uma decisão errada. Todas as vezes que nós guardamos as nossas crises, preocupações e dores, e ao invés de buscar ajuda, ao invés de pedir conselhos, nós começamos a tomar decisões sozinhos. Nós tomamos decisões erradas, e muitas vezes decisões que podem nos trazer consequências muito ruins no futuro. Foi o que aconteceu com Saul. Ele andava sozinho, tomava decisões sozinho, e ele queria esconder os seus erros. Lá na frente, quando ele mais uma vez desobedece a Deus, ao invés de matar todos os midianitas, ele poupa os animais, poupa o rei. Samuel outra vez chega para ele, questiona, e Saul tenta camuflar mais uma vez, tenta inventar uma desculpa espiritual para aquele momento, para aquela atitude tão desastrada. A grande lição que nós temos de Paulo e a história de Saul é que nós precisamos aprender a vida em comunidade, aprender a ter pessoas com quem nós podemos contar, que nos amam, a quem amamos, com quem podemos ser nós mesmos, sabendo que não seremos rejeitados por isso. Você nunca poderá mudar aquilo que não estiver disposto a encarar de frente. Nunca terá condição de mudar se você não olhar de frente, não encarar de frente, não tratar de frente. É necessário que isso aconteça. Davi teve 2 momentos na vida dele em que ele quis trazer a arca para Jerusalém. A arca tinha ficado 40 anos longe, e agora Davi é rei, e o que ele mais deseja é trazer a presença de Deus para Jerusalém. Então ele prepara tudo, e ele vai buscar a arca que está lá com Abinadab. E ele então pega a arca, coloca num carro de boi e começa a voltar para Jerusalém. Só que ele está fazendo da forma errada, mas ele não se dá conta do erro que ele está cometendo. Porque o texto diz que Davi simplesmente arregimentou os maiorais do povo e foi. Não pediu conselhos. Então ele pega a arca, põe sobre o carro de boi, e tudo o que acontece depois a gente já conhece. O boi tropeça, a arca quase cai, Uzá morre, a arca é levada para a casa de Obed-edom, fica 3 meses. Davi então fica sabendo que a bênção de Deus entrou na casa de Obed-edom e resolve pela segunda vez buscar a arca. Só que agora ele reúne conselheiros, ele reúne homens sábios, sacerdotes, para que possa ser feito da forma certa. Então ele busca a arca na casa de Obed-edom e traz a arca de volta a Jerusalém, e entra na cidade dançando. Por que ele está tão alegre? Porque a presença de Deus veio. Mas por que ele não conseguiu da primeira vez? Por que ele conseguiu da segunda? Qual foi o segredo disso? Davi encarou o erro de frente. Ele viu que tinha errado, então ele mudou. Se eu errei fazendo assim, não era dessa forma, eu vou fazer da forma certa. E esse é o grande desafio que nós temos, é mudar o olhar para a situação e saber que às vezes a gente precisa mudar, às vezes a gente precisa fazer diferente, às vezes nós precisamos mudar a maneira como estamos fazendo as coisas. Então Davi é um exemplo disso. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, ele fala sobre isso. Não vamos ler o capítulo, é muito longo, mas Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo está dizendo que ele levou a vida dele até um determinado dia da sua existência de forma irrepreensível. Sabe o que é?
ninguém poderia apontar o dedo para ele, ninguém poderia dizer para ele qualquer coisa. No entanto, quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele teve que olhar para si mesmo e dizer: eu estava errado, eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Por isso, lá em Filipenses 3, ele conclui o seu pensamento dizendo: aquilo que era lucro para mim, eu considerei esterco. E ele diz mais: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então tudo aquilo que Paulo podia dizer que era lucro, que era coisa boa, que ele havia conquistado, tudo aquilo que podia apontar para ele como irrepreensível, de repente ele descobre que não era nada daquilo. E Paulo foi humilde o suficiente para dizer: eu vou começar tudo de novo, eu preciso fazer da forma certa daqui para frente. É exatamente isso que ele está nos ensinando. E a pergunta que eu faço para você é: no meio dessa paradeira, no meio dessa pandemia, obrigado a ficar em casa, muitas vezes sem poder sair sequer para trabalhar, como é que você está encarando a sua vida? Como é que você está encarando a sua maneira de fazer as coisas? Eu creio que uma das coisas que Deus quer que a gente faça é isso, principalmente os relacionamentos, principalmente relacionamento familiar. Então eu quero deixar algumas coisas para você. Primeiro, não tente ser mais forte do que você é. Todos nós temos limites, e todos nós podemos chegar até um ponto, e daquele ponto para frente não conseguimos. Então seja vulnerável, revele isso àqueles que estão com você. Sabe, há uma coisa que às vezes a gente esquece: as pessoas que mais nos amam são aquelas que hoje estão ali junto conosco, confinados na nossa casa. São essas pessoas com quem de fato você pode contar. Às vezes, e de repente, no seu trabalho, na sua escola, pela internet, você tem alguém para quem você conta tudo. Mas eu quero dizer, as pessoas que mais te amam são aquelas que hoje estão confinadas com você dentro da sua casa, de quem talvez você tenha escondido as suas dores, as suas lutas, os seus problemas, as suas limitações. Talvez no meio de tudo que está acontecendo, está tentando se mostrar forte. Durante muitos anos, eu achava que chorar não era para mim, até que o Espírito Santo me pegou e me mostrou que chorar faz parte da natureza humana. E quando nós somos sensíveis, e Ele nos torna sensíveis, aprendemos a chorar. Não precisamos ser fortes sempre. Podemos dizer: não estou aguentando, preciso de ajuda, me dê a mão. Por isso, encare a dor, encare a angústia, encare o medo de frente, admita que está passando por isso, seja vulnerável, exponha os seus medos, exponha a sua dor para alguém que seja de confiança. Em quarto lugar, se afaste momentaneamente dos focos de medo e angústia. Já mandei recados assim para vocês. Se afaste um pouco dos noticiários, queridos. Hoje em dia, ficar ouvindo estatística de quantos morreram na Itália, na Espanha, quantos já morreram nos Estados Unidos, a quanto está o índice de morte no Brasil, só traz angústia, só gera pânico, abafa a nossa fé. Por isso, se você vai ouvir os noticiários, esteja pronto a todo momento, está orando, pedindo: Deus abençoe, Senhor, coloca a tua mão, Deus muda esse quadro. Ou então é melhor você não assistir. Saia do foco das angústias, onde tudo isso está sendo disseminado na internet. Há pessoas que não conseguem parar de ficar repassando as notícias, e inclusive fake news, né? As notícias falsas. Recebe, já está passando, recebe, já está passando, contribuindo para disseminar todo o pânico e toda a angústia no coração das pessoas. Então se afaste momentaneamente, aproveite a oportunidade para louvar, para adorar,
Graças a Deus você está em casa, você está em família. Ainda que você esteja sozinho dentro de casa, você tem o Senhor com você, está guardado, não está no hospital nesse momento. Ore por aqueles que estão, ore por aqueles que estão doentes, ore por aqueles que estão precisando de ajuda. Adore ao Senhor, busque ao Senhor, alimente a sua alma e o seu espírito com as coisas que são de Deus. Ore mais, leia a Bíblia mais, faça a mobilização que nós estamos fazendo 25 dias, buscando a presença do Senhor, lendo o livro, um capítulo por dia. Faça isso, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. E faça alguns ajustes. Ajuste primeiro a sua rotina. Nenhum hábito é simplesmente tirado. Hábitos só podem ser substituídos. Então, se o seu hábito era ficar fora de casa o tempo todo e agora você está confinado, eu sei que isso às vezes causa uma aflição, né? Passa o dia inteiro trabalhando e agora não pode, está ficando em casa, às vezes num apartamento pequeno, às vezes sem espaço para estar se movimentando direito. Eu quero dizer, crie novos hábitos, hábitos de leitura, hábitos de oração, hábitos de estar em família, de fazer brincadeiras com os filhos, de ter tempo de interação com seus filhos, se eles são pequenos principalmente. Quando vier a angústia, quando vier o medo, ligue para alguém, busque ajuda, diga: eu preciso de ajuda, ora comigo, estou precisando de oração. Louve e agradeça a Deus pelo que Jesus já fez na sua vida. Quando bater aquela angústia, olha para trás. A Bíblia diz que a gente deve trazer à lembrança as coisas que nos geram esperança. Então, quando bater a angústia, olhando a situação toda, olhe para trás e veja quanto Deus já fez. E então adore o Senhor, agradeça porque Ele é fiel. Repreenda o espírito de medo, repreenda o espírito de angústia na sua vida. Não permita que isso domine a sua mente. Mande embora em nome de Jesus. Você não precisa viver em função do medo, você não precisa viver em função do pânico, você não precisa viver ou ter a sua vida girando em função de um vírus. Tenha a sua vida girando em torno de Jesus. Eleve os seus olhos para o monte, saiba de onde vem o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar os teus pés, Ele vai estar com você em todo momento. Então alimente o teu espírito e repreenda tudo que venha de medo, tudo que venha de angústia, em nome de Jesus. Ajuste os seus relacionamentos, casais, conversem mais. Talvez aqueles medos secretos, talvez aquelas angústias estão guardadas há muito tempo, talvez isso seja a oportunidade de ser colocado para fora. Sejam vulneráveis e transparentes uns com os outros, conversem trivialidades, sentem para tomar café juntos, falem das coisas de vocês, da casa, dos sonhos do futuro. Não se deixem dominar pela televisão, não se deixem dominar pela rotina de ficar sabendo notícias uma atrás da outra. Pais, se aproximem mais dos seus filhos. E eu quero dizer uma coisa aqui: nós temos mandado vídeos para as crianças, nós temos incentivado os pais a fazerem algumas coisas com os seus filhos, mas os seus filhos não têm que ficar cheios de atividades e internet. Eu quero estimulá-los a levar os seus filhos a colocar para fora a criatividade. Eles também precisam aprender a usar a mente, a imaginação, a sonhar, a pensar, a criar coisas. Então, estimule isso também, para que, principalmente os pequeninos, eles não fiquem tão ligados na questão internet, televisão. Eles têm que ter coisa, então vamos dar coisa para eles fazerem. Sabe por que muitas vezes não são criativos? Porque estão aprendendo a ser condicionados pelo teclado do celular, pelo teclado do computador.
já vem tudo pronto, a internet, e eles não criam, não raciocinam, não questionam. Não caia no erro de Saul. Saul andou sozinho. Saul tomou decisões sozinho. Saul quis escolher o seu próprio destino sem pedir conselhos. Então lembre-se sempre, as pessoas mais preciosas estão aí, do seu lado, na sua casa. E se você tem dificuldade, de repente estão longe, você está sozinho, eu quero dizer, há uma família, a família Bereano. Ligue para alguém, peça oração, compartilhe as suas angústias, compartilhe os seus medos. Nós estamos aqui para isso, para sermos família de Deus sobre a terra, para fazermos a diferença nos nossos relacionamentos. Mas os nossos relacionamentos só serão profundos quando nós aprendermos a deixar de lado os nossos medos e começarmos a ser vulneráveis, transparentes, e aprendermos a pedir ajuda uns para os outros. É isso que nós queremos. É assim que vamos de fato mostrar para o mundo que nós somos um, que somos a igreja de Jesus, que somos a família de Deus, que Ele é o nosso Pai e Ele nos ensinou a viver em família. Comece dentro da sua casa, com sua esposa, com seu esposo, com seus pais, com seus filhos. Comece aí dentro. É uma chance de ouro que Deus está dando. Ao invés de gastar tempo e energia olhando para os problemas do coronavírus, gaste tempo e energia em construir algo novo. Olhar para essa oportunidade com um novo olhar. Encarar a situação de frente e conseguir lidar com ela de uma forma criativa, gerando formas novas para novos relacionamentos dentro da própria casa. Que Deus te abençoe e Deus te dê vitória sobre isso. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, pela sua família agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço que a tua boa mão seja com os teus filhos agora. Cada um dos teus filhos que nesse momento, Senhor, está conectado, acompanhando esse culto. Eu peço a Deus que o Senhor os toque nessa hora, toque os seus lares, toque suas casas, Pai, em nome de Jesus, toque os relacionamentos. Pai, talvez alguns estejam com o coração cheio de angústia, precisando desabafar, precisando falar. Deus, dá a eles coragem para vencer as dificuldades que eles possuem nesse momento. Dá a eles, ó Deus, a coragem para ultrapassar os limites e para ir, ó Deus, ao ponto de realmente se mostrar vulneráveis. Pai, em nome de Jesus, o teu amor seja derramado de tal forma sobre os lares, que essas feridas sejam curadas, que essas dores, ó Deus, sejam saradas. Pai, que em nome de Jesus, o teu amor seja tão intenso nos corações, que nós vejamos, ó Deus, um novo tempo nos relacionamentos familiares. Nós vejamos, ó Deus, a partir de agora, Senhor, numa nova perspectiva, num novo olhar, Senhor, vemos as coisas de uma forma diferente, que o Senhor está nisso. O Senhor está nos ensinando lições e está nos aproximando mais como famílias, pais, filhos, esposa, mas também como família bereana. E agora podemos estar construindo uma base nova de relacionamentos, porque o Senhor nos está dando isso. Ajuda-nos a encarar isso de frente, ajuda-nos a olhar com o olhar correto, o olhar certo, para vermos aquilo que o Senhor está vendo e fazermos como o Senhor está fazendo. Eu peço que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero lembrar você da nossa consagração. Nós estamos num tempo de alinhamento até o dia 19 de abril, lendo um capítulo por dia do livro Mergulhados na Presença, e eu quero desafiar você a fazer, a sua família, todos juntos. Lembrando também que de segunda a sexta-feira a secretaria da igreja está aberta das 9 às 17. Se você quiser vir aqui, você não tem o livro, alguns irmãos já falaram que não conseguiram o livro. Temos livros aqui, você pode vir buscar durante a semana. Se você quiser trazer a sua oferta, o seu dízimo, você também pode fazer isso de segunda a sexta-feira das 9 às 17. Se você quiser fazer a transferência bancária, do seu dízimo, da sua oferta, você pode passar
para esse número que está aparecendo aí, banco, agência, conta e o CNPJ da igreja. E entre na nossa conta no Facebook, no YouTube. Esse vídeo, esse culto, ele será postado no YouTube, e você deve entrar lá, não apenas curtir, não apenas aproveitar as mensagens que estão lá, mas também se inscreva no canal, porque é importante que isso aconteça. Você se inscrever no canal, receber os comunicados a respeito das nossas postagens, das mensagens que estamos colocando ali. Todos os nossos cultos e ministrações, inclusive de hoje de manhã, da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e que a bondade do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Deus te abençoe, em nome de Jesus.